Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao programa Literafro Entrevista. O programa promove um bate-papo com escritoras e escritores negros, além de críticas das pesquisadores e pesquisadoras da literatura afro-brasileira. Hoje temos a alegria de receber como nosso convidado o ensaísta, poeta e pesquisador Anelito de Oliveira. Não saia daí! Natural de Bocaiúva, norte de Minas, Anelito de Oliveira graduou em Letras pela UFMG, onde concluiu o mestrado em Literatura Brasileira. É doutor na mesma área pela USP, Universidade de São Paulo. Foi editor, dentre outros, do jornal Não, do Suplemento Literário de Minas Gerais. Ainda no campo da edição, Anelito está à frente do selo Orobó. Recentemente, estreou na prosa, no gênero conto, com o livro O Iludido. É um prazer recebê-lo, Anelito. Prazer é todo meu, Adelson. Muito obrigado aí pela sua presença. Anelito, a indagação feita nos idos de 90, no intervalo daquelas lutas nossas de sobrevivência aí no mundo acadêmico, na graduação, teve uma pergunta que foi feita para você, uma entrevista que nós temos gravada, mas ainda está inédita, mas eu vou retomar uma pergunta. Você deu como resposta sobre um conceito de poesia, você nos deu a seguinte resposta: a poesia é um soco de Mike Tyson. Para você, a poesia ainda é esse efeito de choque para o leitor? Sim, eu creio que o que eu quis com aquela imagem, né, foi expressar a minha noção de poesia como luta, de escrita literária, de prática criativa em geral, como uma luta, como parte da luta pela sobrevivência, e tirar, assim, né, a ideia de uma poesia voltada para questões, digamos que, essencialistas, puritanas. Então, para mim, a literatura sempre esteve vinculada à dinâmica da vida mesmo, né? Então, é um soco de Mike Tyson, né, nesse sentido também aí de já fixar um lugar negro, um lugar, digamos, né, de sujeito social que está o tempo inteiro lutando, né, para se afirmar. Muito bem. Eu gostaria que você falasse brevemente das suas experiências como editor e organizador do jornal Não, né? Você foi o idealizador do jornal. No período também à frente do Suplemento Literário e, mais recentemente, da Orobó Edições. Como que é essa experiência de ser um editor, desde a graduação até hoje? Como é que você vê essa trajetória? O que foi mais, como é que eu vou dizer, prazeroso? O que foi mais duro de enfrentar nesse tempo, nessas experiências? Na verdade, edição, crítica, ensaística, pesquisa acadêmica, tudo isso surgiu na minha trajetória como parte do trabalho de criação. Eu queria inicialmente, ali pelos 15, 16 anos, né, eu queria me afirmar como um criador, como um poeta. Depois eu fui vendo que ser poeta, não é? No meu caso, não é? Significava também defender a poesia em relação a, digamos que, a tantos outros dispositivos de negação da poesia. E aí eu parti para a crítica. E, na sequência, eu acabei vendo que a edição também, não é, era importante. Eu sempre tive uma relação muito material, é importante dizer, com a literatura, não é? Então, a edição entrou como parte dessa relação, né? O desejo de ir para a gráfica, de construir o livro a partir da gráfica, o livro e outros objetos, jornal, revista. Na verdade, eu sou uma cria desse campo
gráfico, né? Muito cedo eu fui para a gráfica, fui trabalhar em jornal, ainda lá no norte de Minas, né, em Montes Claros, aos 17, 18 anos, eu já estava trabalhando em jornal. E depois veio a experiência, então, do não, né, experiência que aqui, já como aluno da UFMG, nós tínhamos um desejo, né, de afirmar a nossa presença aqui na universidade, e isso numa articulação com a sociedade, enfim, tudo isso ligado muito a um trajeto de um sujeito social negro. Eu acredito que, como eu dizia, e nós dizíamos, né, você também, e os outros que participaram do não, em 94, 95, nós dizíamos que não era a palavra que nós ouvíamos por toda parte. Historicamente, né, nós ouvimos só essa palavra, né, não, 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 né? Então, acabamos nos apropriando do não, né, para criar um jornal, né, de tal forma que as pessoas diziam, o nome do jornal é não, e aí nós já dizíamos, respondíamos, né, você já está fazendo propaganda, não é, do jornal. Ou seja, aí depois veio a revista Orobó, em 97, 98, não é? Saíram 3 números impressos, e a revista Orobó ampliou o foco, né, do não, já a partir da palavra Orobó, que é um palavrão lá no norte de Minas, mas é nome de cidade lá em Pernambuco, tem todo um lastro, digamos aí, afro-brasileiro, né, na própria construção dessa palavra, formação dessa palavra. Então, ampliou bem o foco ali do não. E, finalmente, veio a experiência do suplemento literário, que foi uma experiência muito, digamos que, muito agônica, né, para mim, muito conflituosa, porque, de repente, eu acabei sendo o único editor negro na história do suplemento, que vem lá de 1966. Antes houve Adão Ventura, que participou de uma comissão, não é? Mas Adão não ficava ali no centro. Na época de Adão, final dos anos 70, início dos anos 80, o suplemento literário não tinha a figura do editor, tal como, né, no início com Murilo Rubião, logo mais com Ângelo Osvaldo, não é? Alguns que foram realmente editores, Rui Mourão, mas já na época de Adão Ventura era uma comissão. Então, quando eu fui convidado a editar o suplemento literário, isso suscitou todo um mal-estar naqueles que não esperam um negro nesse lugar, não é? No lugar de editor de um, não é, caderno literário que vem a ser o principal caderno literário, o mais longevo, né, caderno literário do país. Eu ampliei bastante, né, o suplemento, já abri o suplemento, inclusive, com um viés bastante afro, né, com Jorge dos Anjos, enfim, né, e o tempo inteiro insisti ali naquilo que acredito que seja muito o nosso modo negro de perceber as coisas, né, eu sempre disse que é um modo barroco, né, no meu ponto de vista, enfim, né, então tudo aquilo terminou como? Terminou no meu pedido de demissão, né, depois de sofrer tantas hostilidades. Tive um momento assim, que eu gostaria até de ressaltar, que foi decisivo, quando em setembro de 2003, poucos dias antes de eu pedir demissão, eu fui barrado, né, na imprensa oficial, quando eu chegava, né, de carro, né, como eu sempre chegava no meu carro, eu fui entrar e o porteiro não me deixou entrar. E, naquele momento, ele duvidou de que eu era o editor do suplemento, que eu também acumulava o cargo de superintendente de publicações de Minas Gerais. Aquilo me feriu profundamente, e dias depois eu dei a entrevista ao Estado de Minas, em que anunciei a minha demissão. Enfim, eu acredito que é, então, algo marcado por uma agonia, um conflito, né? E pensando aí esse combate, né, nessa luta que é ser um sujeito negro em espaços majoritariamente vedados à nossa participação, quais são as perspectivas que você vislumbra com relação à literatura e outras artes negras, afro-brasileiras, mas pensando a inserção dessas, tanto da arte e da literatura negra afro-brasileira,
no mercado, na universidade, na livraria, na escola, como é que isso chega, por exemplo? Você vê essa arte negra chegando na escola? Sim, as coisas mudaram muito, têm mudado, ainda bem, Adelcio, né? Muito em função de trabalhos como o do NEA, não é? Do Literafro, dos tantos grupos de pesquisa sobre a literatura afro-brasileira pelo país, enfim, não é? Mudaram, mas eu acredito que ser escritor negro, ou artista negro, negra, no país ainda é algo assim muito problemático. Eu posso dizer que eu só arranjei problemas na minha história como escritor, como intelectual, como poeta, como editor, como tudo, né? Enfim, como professor. Nunca foi fácil para mim, né? Então, não quero me estender, mas os exemplos são muitos, né? Muita gente às vezes tem curiosidade, mas por que você pediu demissão de tantos lugares por onde você passou, empregos, né? Exatamente, porque eu suportei até quando deu para suportar, né? Quando não deu, eu realmente saí. Não tinha outra forma de defender a minha dignidade enquanto sujeito social negro, senão romper com aqueles espaços, não é? Aí nós temos ao nosso lado aquilo que eu chamo de prova narrativa. Eu narro para você o que aconteceu e cabe a você acreditar ou não. Por quê? Não é? Nós temos, especialmente, a coisa do racismo institucional, que perpassa todo o tecido social, não só brasileiro, mas por toda parte, não é? De certa forma, o mundo, não é marcado, não é? Por essa perspectiva, segundo a qual o negro não chega a ser humano, nunca chegou a ser humano totalmente, não é? Quer dizer, é no máximo um quase humano. Quer dizer, eu senti e sinto isso com muita força desde sempre. Não sei dizer exatamente quando comecei a sentir isso intuitivamente, não é? Então, eu de fato reconheço que há mudanças, não é? Mas a minha experiência é ainda a experiência da barra, a experiência de ser barrado, não é? A experiência da muralha, daquele poema que você citou ali na sua resenha, inclusive belíssima, sobre o iludido no Literafro, não é? Então, não há só não há uma parede apenas, né? Como o Emparedado de Cruz e Souza fixou, não é? Há mais do que isso hoje, há uma muralha, não é? E quando eu digo que estou do lado de cá disso, não é? Quer dizer, estou exatamente nessa condição do sujeito barrado. Então, assim, não vejo, no meu caso, por exemplo, assim, né, convites para publicar, mesmo quando eu poderia contribuir, certamente, eu não seria, digamos que, deselegante a ponto de dizer que, depois de 30 anos de trajetória pública, depois de passar toda essa temporada, que não há leitores, né, interessados assim no meu trabalho, não é? Não é? Há, sem dúvida, né? Esses leitores poderiam, digamos que, se ampliar cada vez mais, quer dizer, o número desses leitores. Agora, para isso, seria necessário ter os trabalhos editados, entrar, por exemplo, em alguns canais, por exemplo, as feiras literárias. Eu tenho sido sistematicamente excluído desses circuitos, né? Certas antologias feitas, como agora, por Alberto Pucheu, para a revista Cult, não é? Antologia da poesia afro-brasileira, em que, enfim, né, estou ali excluído. Não que eu quisesse, por uma vaidade, estar ali incluído, mas quem trabalha com literatura, enfim, né, quem trabalha no campo da ciência em geral, precisa fazer suas escolhas para além de suas convicções, não é? É a ética da responsabilidade, não é, que deveria prevalecer aí, não é? Então, assim, de fato, o meu desconforto é visível, né, ainda, não é, em relação ao campo artístico literário brasileiro. Para pensar aqui ainda nessa questão do desconforto, aí é aquela pergunta advogada do diabo. Que medida que o projeto de afirmação presente na tradição da literatura negra ocidental e também a tradição canônica
da literatura ocidental, que você dialoga com essas duas tradições. Como é que isso torna a sua poesia visível e também em que medida que você acha que isso também cria um obstáculo ou cria, como é que eu vou dizer assim, ruídos na recepção, né, dessa poesia? Ainda para pensar aquela ideia do choque, do soco de Mike Tyson. Sim, exato. Eu sempre me relacionei e me relaciono com o cânone, como outros tantos e outras tantas autores e autoras brasileiras, não é? Eu me relaciono quase que de modo forçado, né? Muito cedo eu me vi obrigado realmente a ler o cânone, a absorver o cânone como forma, inclusive, de entrar no jogo, de entrar no campo, não é? Então, antes de mais nada, era preciso, então, não é, apreender isso que eu encaro como senhas, inclusive, né, do campo literário, no caso, não é? Para mim, não seria possível ser poeta sem ler Baudelaire, por exemplo. Não seria possível ser ficcionista sem ler Joyce. Então, ali no final dos anos 1980, quando eu começo a escrever, de fato, assim, né, só ler autores que, na primeira hora, me interessaram, por exemplo, no caso de Machado de Assis, de Castro Alves, a literatura brasileira, isso ali já não me parecia suficiente para entrar no jogo, não é? E era preciso entrar no jogo exatamente para jogar o meu jogo, não é? Então, isso, para mim, é muito, digamos que, é estranhamente claro, né? Nunca tive, nem tenho qualquer pretensão de ter clareza absoluta sobre isso. Eu entendi que ou eu seria um escritor crítico, então, e daí vem essa questão de ir para a área de letras, que até no final da minha, digamos, adolescência, isso não estava nos meus planos, né? Estudar letras, quer dizer, estava nos meus planos estudar direito. Inclusive, eu sempre gosto de lembrar dessa imagem que da fila do antigo vestibular, né? Ainda lá no norte de Minas, havia duas filas, uma que era para o curso de Direito e outra para o curso de Letras. E aí eu estava na fila do curso de Direito, eu tinha feito técnico de contabilidade no 2º grau, já perspectivando fazer Direito, e a minha questão com o Direito era muito, inclusive, fazer justiça no sentido de lutar ali contra aquela injustiça que eu vi em relação à minha mãe, de repente trabalhar muitos anos na Mannesmann, né, uma empresa de reflorestamento, e recorrer à justiça, né, buscando seus direitos e não conseguir nada, enfim, tendo inclusive um advogado negro a representando, né? Isso me marcou profundamente aos 15, 16 anos, então eu planejei isso, fazer contabilidade, fazer direito. Mas quando eu chego, então, na fila, eu pensava, aí eu fui até um certo ponto na fila do direito e depois pulei para a fila de letras, porque eu entendia que eu deveria ir fundo na questão da linguagem, digamos assim, na ampliação, que seria até aquisição, antes de mais nada, e depois ampliação de um repertório, que vem a ser, né, um repertório canônico, né, exatamente para que eu me tornasse mais hábil até para avançar em relação ao próprio direito, a voltar, mas aí uma coisa foi se sucedendo a outra, enfim, né, as premências da vida, e eu não fiz esse movimento mais, né? Até porque entrei também já na universidade, eu acabei percebendo assim, né, o direito como naquele tempo, né, muito dominado ali ainda por um resquício de ditadura militar. Enfim, né, havia um conservadorismo, um reacionarismo, melhor dizendo, muito grande ali. Portanto, a minha relação, só para fechar, a minha relação com o cânone é antes uma relação estratégica, não é? De entrar exatamente para sair. Não é? Nunca tive, nem tenho qualquer pretensão de ser canônico. Então,
era mesmo uma questão de estratégia, né? Como é que você vê, você mencionou aí a questão da ditadura, né? Como é que você vê o retorno da chamada literatura de protesto, agora que tem uma outra, tem uma outra face, né? Ela trabalha com a questão da diferença e da diversidade. Não que não existisse isso nos anos 70 da literatura marginal, por exemplo, mas como é que você vê essa nova configuração dessa literatura de protesto, ou essa nova configuração da literatura marginal, que tem escritores que tanto se transitam pela chamada nova literatura marginal, literatura negra afro-brasileira, literatura feminina, negra? Como é que você está vendo essas novas configurações? De fato, é o que há de novo, especialmente na prosa no Brasil, né? Essa produção retoma, não é, um veio que tinha sido, digamos que, suspenso, né, pelo modernismo e seus desdobramentos, que é o veio de Lima Barreto, né? Na verdade, essa perspectiva de uma literatura que, de fato, não é, seja uma literatura a partir do lugar do negro, do lugar social do negro, é algo que o campo literário, não é, movido por preceitos esteticistas, acabou por negar durante toda a vigência da cultura modernista, que é, como Raymond Williams sustenta, não é, a cultura urbana. Não é? Nós poderíamos pensar, então, o modernismo como uma produção vinculada ideologicamente a preceitos que são urbanos, não é? A favela, o morro, são configurações, não é, exatamente de no mínimo, de uma conurbação, não é, em termos arquitetônicos, não é, urbanísticos, uma extensão, portanto, assim, né, do espaço urbano até que esse espaço chegue ao campo, não é? É uma resistência, portanto, assim, não é, daquilo que precede o processo de urbanização típico do século XX, no caso do Brasil, não é? Então, daí, eu acredito que nós temos uma reviravolta hoje, não é, na literatura periférica, na literatura de protesto, que é uma reviravolta muito no sentido de romper com o esteticismo que foi animado pela cultura modernista. Nesse sentido, eu acredito que nós estamos vivenciando agora, não é, um momento muito fértil, não é, de uma produção que ainda depende, inclusive, de instrumentos mais eficazes, né, para sua apreciação. Acredito que grande parte da crítica se cala diante dessa produção, exatamente porque falta instrumentos, né, para essa crítica, estou dizendo especialmente a crítica oficial, e daí vem a necessidade de o escritor negro ser também crítico, ser um escritor crítico. E acredito que, especialmente na universidade, não é, nos últimos anos, eu diria dos anos 1990 para cá, é esse movimento de criticidade, não é, de busca de instrumentos de interpretação mais eficazes dessa produção, que tem, inclusive, digamos que, enriquecido, não é, esse processo. Não é? Em síntese, eu diria que o próprio reconhecimento dessa produção depende de uma reviravolta epistemológica, não é, no âmbito da crítica. Não é? Então, acho que faltam canais hoje, por exemplo, para abordagem, assim como o Literafro, né? Acho que o Literafro é, de fato, pioneiro nesse processo de abordagem dessa produção. Às vezes, para mim, é muito dramático essa coisa da recepção, de faltar uma recepção, faltar interlocução crítica sobre o trabalho de escrita. Né? Enfim. Que
pensando, por exemplo, na postura na reação, né, de escritores como Cruz de Souza e Lima Barreto, naquela uma espécie de solidão, né, que está nos textos, né? De E eu fato. queria retomar uma experiência que a gente teve muito aqui durante o nosso tempo de estudantes da graduação, que era o diálogo com música e poesia. Como você vê hoje esse diálogo música e poesia, por exemplo, quando a gente tem novos nomes, né, do rap, no samba, que estão buscando um diálogo com a literatura, com outras artes? Vou citar dois aqui, o Baco Exu do Blues, o Emicida, e pensar, né, a questão, por exemplo, do Sobrevivendo no Inferno se tornar livro. Como é que você vê isso? Para a gente pensar aqui também essa ideia de literatura como missão, né, que vem lá do século XIX. Qual que é a missão dessa moçada da negritude, da nova negritude e da negritude que continua aí? Não, pois é, eu vejo, né, como uma necessidade básica, né, digamos que esse diálogo, né, entre a literatura e outras artes, especialmente a música. Eu sempre pensei, não é, a literatura como um espaço multidisciplinar, não é? Então, nunca me contentou uma ideia de literatura puritana, né? Uma ideia de literatura como algo restrito, por exemplo, ao livro, muito menos ao salão, à biblioteca. Então, daí a questão, né, da interação com a música, enfim, né, fizemos parcerias, né, fizemos e precisamos fazer cada vez mais, não é? Enfim, né, os saraus, que lá nos anos 1990, né, o sarau era uma palavra, inclusive, fora de moda nos anos 1990. De repente, a gente começa a fazer aqui, em Belo Horizonte, performances fundindo poesia, música, artes plásticas, teatro. Enfim, eu sempre me percebi como criador, e não exatamente assim um criador de uma determinada coisa, né? Eu acredito que determinados trabalhos meus, eu diria, não, isso aí é tudo menos literatura, isso é música, isso é performance, não é? Esse meu novo livro, Os Acampamentos Insustentáveis, que acaba de sair, esse livro eu diria que é um livro performativo. Tudo que esse livro busca, não é exatamente figurar a literatura como um acampamento que é insustentável, não é? Na ideia desse livro, o próprio sujeito social negro é um sujeito insustentável, não é? É um morador de um determinado barracão, há ali exatamente os acampamentos insustentáveis, né, em que eu escrevo, eu escrevo os lugares, não é? Tento escrever esses lugares onde morei, num exercício de escrita de si como outro. E não é porque um jogo constante entre movimento, permanência, memória. Exato, né? Digamos que essa transitividade, não é, permanente, essa circularidade, que eu vejo como uma particularidade do meu gesto. Mas lembrando aí, né, os rappers que você cita, Irracionais, né, agora enfim, né, o Sobrevivendo no Inferno, né, já em livro, de fato, grandes obras realmente da poesia contemporânea, né, estão nesse campo da produção dos rappers, enfim, né, Racionais à frente, agora Djonga aqui mais próximo, não é? Um trabalho belíssimo, Emicida, que você citou, Baco Exu do Blues. Ou seja, eu acredito que o que nós buscamos quando nós vamos para a criação, enquanto negros, negras, é o desconhecido, não é?
nós procuramos, à nossa maneira, realizar aquele projeto que Rimbaud enunciou, que era a invenção do desconhecido, não é? Quer dizer, era preciso, para Rimbaud, inventar o desconhecido, não é? Agora, eu acho que a novidade disso é que o desconhecido somos nós mesmos, não é? Na verdade, tudo que nós fazemos é digamos que é um manifesto, né, de uma coletividade. Acredito que o meu trabalho, né, tem sempre esse veio, que é, antes de mais nada, coletivo, né, é uma tentativa de trazer o coletivo, a comunidade, né, não reconheço ali apenas a minha voz, não se trata nunca da minha voz, trata-se de uma polifonia, eu diria, de uma confusão de vozes, né? E isso é Cruz e Souza, claro. Então, essas vozes, né, que nós procuramos trazer à tona, é o que eu vejo em Conceição Evaristo, é o que eu vejo em Ricardo Aleixo, em tantos outros. Olha, Anelito, eu gostaria de agradecer, porque infelizmente nosso tempo acabou, né, chegamos no final do programa. Agradecer imensamente a sua presença, a sua dedicação à poesia e à luta pela arte. Muito obrigado. Eu que agradeço, Adelso. É um prazer participar desse programa. Saiba mais sobre literatura afro-brasileira no portal Literafro. Acesse também as redes sociais. Obrigado pela companhia e até o próximo Literafro Entrevista.